De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Da ideia a chama já consome a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo. Camaradas, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o seu podcast pseudo-intelectual socialista, revolucionário, blasfemado, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza, ambos desocupados, cujo pano de fundo, mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu. Porém, sem perder a ternura, jamais. Esse podcast geralmente é dividido em 3 partes. A primeira trata de assuntos relativos à teoria socialista. A segunda parte costuma ser algo que está em voga na grande mídia nos debates mais obscuros da internet. E a terceira parte é o que a gente quiser falar e vai tomar no cu. Então, companheiros, sem mais delongas, como já diria Mao Zedong, a prática é o que tem da verdade. Por isso, vamos começar logo essa porra. Do rico alheio pobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. Pois é, Felipe, hoje a gente tá aí com uma introdução diferente, só por conta do carnaval, na verdade, né? Chegou o carnaval, você tá empolgado pro carnaval? Não. Não, por que não? Tem algum motivo específico? Não, acho que é o cansaço, é o desgosto pelo que está acontecendo nos dias de hoje. O clima também não tá ajudando, apesar de que hoje tá tranquilo e tal. Mas enfim, eu particularmente sou fã de carnaval, cara. É massa. De rua. Vamos colar inclusive alguns blocos. Esse carnaval de axé, que, sei lá, cara, o trio passando no meio da avenida, essas paradas eu não curto não. Eu curto um bloquinho normal, entendeu? As paradas das cordas, desde que não seja esses bloquinhos playboys, né? Então, só falando de assunto bem rápido assim, eu vi num determinado site de notícias que o carnaval tinha sido cancelado em uma determinada cidade. E aí, a verba do carnaval seria passada para aniversário dessa cidade. Pra comemoração do aniversário dessa cidade. E aí, a reaçada comentando coisas assim, incrivelmente preconceituosas, do tipo, só mudou a data das facadas, sabe? Esse tipo de coisa. E, enfim, como se o carnaval fosse um bloco homogêneo, pra começar, como se os blocos não fossem diferentes entre si. E os blocos em que rolam as facadas, inclusive, são de pessoas que são muito mais próximas da prática e da ideologia de direita. Exato. Que sabe, playboyzada, né? Uma galera que é muito ligada à questão, sei lá, mais material mesmo, luxo, religião, heteronormatividade e por aí vai, né? Cara, esbarrou, deu uma facada, né? Poderia ser o Facada Fest, mas não vai rolar. Pelo menos a gente não sabe se vai rolar aqui em Brasília, né? Mas é de fato, né? Os bloquinhos assim que são mais tranquilos que esses grandes blocos e tal, né? E a reaçada é isso mesmo, velho. Os caras até estão falando que tocaram 6 por meia dúzia, como se o povo não tivesse direito à cultura. A cultura fosse apenas as classes mais ricas, abastadas. Exatamente. Que mesmo assim, o carnaval, pra eles, não é o carnaval de rua clássico cultural, né? É o carnaval que eles podem pagar a entrada VIP com bebida à vontade, comida à vontade, desde que seja longe da classe trabalhadora, né? Fora a galera que acha que é ou que vai ser um dia rico, né? E que pensa dessa forma também, né? Mas, enfim, é isso. Só pra dar essa pequena introdução. Por que tá diferente, né? A musiquinha. E aproveitando, Felipe, qual que vai ser a trilha sonora? A nossa trilha sonora de hoje são marchinhas, né? De carnaval, porém, tem que fazer esse adendo, senhoras e senhores, com termos revolucionários. Vários, né? São várias marchinhas, não é só de um canto ou de uma bandinha. Imagina tipo, são vários que né? Tiram por aí. Fica uma marchinha, 40 minutos. Exato, são várias. Então, assim, se por acaso alguém tiver curiosidade de saber alguma delas, só pode contatar a gente aí. Em todas as redes agora, é bom frisar isso. Quase todas, comemos. Estamos aí no Spotify, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, é claro, né? O YouTube foi a primeira plataforma. Inclusive, Felipe, eu fui verificar lá, nem nos nossos melhores sonhos nós teríamos um resultado
tão bom quanto esse, que são agora, adivinha quantas pessoas inscritas no canal? 9, Um pouco mais. 13. São 18 pessoas. Nem nos meus maiores sonhos imaginaria isso. Vou soltar fogos ali fora, cara, comemorar. E Pra aí, vocês, 18. E aí, então, né, agora falando sério, 18 pessoas a gente tem inscritos aí, o que pra gente é muito bom, a gente não achava nem que a gente ia chegar a 10, mas o ponto é que vocês podem procurar a gente, que a gente com certeza absoluta vai responder, que a gente não tem muita demanda, né? Então se alguém tiver curioso em alguma parte desse episódio aí com alguma música, pode falar que a gente dá uma olhadinha aqui. E, Felipe, quais são os temas de hoje, então? Hoje os temas são marxismo cultural, o filme Parasita, sensacional, e teorias tiradas do cu. Marxismo cultural tem que vir em aspas, né, para dizer que, na verdade, isso é uma apropriação da direita, porque não existe um tema, um conceito socialista propriamente dito como marxismo cultural. Uma linha de pensamento, né? Existe a pesquisa marxista sobre a cultura, mas não o marxismo cultural. Isso, e ainda muito menos do jeito que eles acham que é. E a dica de filme é, obviamente, a Parasita, né, que ganhou aí o Oscar, inclusive, e você viu, né? O filme? Vi sim. Você gostou? Gostei. E... Daqueles ali, dos melhores mesmo, de fato. Eu gostei também do 17, 1917. o Mas melhor- ele é bem apegado estadunidense, bem hollywoodiano. Mas é um bom filme, né? Não, então, aproveitando a questão, eu vi em alguns lugares, aproveitando a teorias tiradas do cu, né, um dos temas, eu vi em alguns lugares de que 1917 era uma produção para sobressair sobre 1917 enquanto Revolução Russa. Isso é muito teoria tirada do cu, dessa vez da esquerda em geral, eu não sei, esse cara deve ser Cara, provavelmente esse cara, pós-moderno, né? Mas enfim, era... Claramente não é isso, apesar da coincidência. E, enfim, a indicação de livro desse episódio agora é, lógico, também é Memórias do Cárcere, né, do Gramsci, que é o principal autor, ainda que não citado pela Reaçada, quando eles criticam o marxismo cultural, né, entre aspas, sempre lembrando entre aspas, né? E, bom, enfim, o que você tem aí pra trazer pra gente, historicamente falando, Felipe, sobre marxismo cultural, entre aspas, repetindo, sobre Gramsci, sobre o Adorno, que você estava falando mais cedo aqui em off, etc. A grande questão que temos e o Fábio vai entrar isso mais a questão do século XXI, que não existe uma linha de pensamento sobre não existe uma linha marxismo cultural, pelo menos dentro da academia, eu acho que nem na prática revolucionária, né? Existe a pesquisa sobre a cultura e Gramsci acho que é um cara muito estudado, principalmente na educação, é um cara muito valorizado na educação, justamente porque ele aborda a questão estrutural, a questão da cultura, inclusive como um aspecto classista, um aspecto revolucionário, né? Antes de falar sobre o que foi o marxismo cultural, antes de falar sobre o que foi, inclusive a outra, né, que é abordado na marxismo cultural, que é a escola de Frankfurt, quem foi Gramsci, né? Gramsci foi líder militante, membro do Partido Comunista Italiano, né, vinculada inclusive à Internacional. Ele propõe essa questão dos estudos sobre a questão da hegemonia cultural, propõe que inclusive um plano de disputa tem que ser a cultura. Inclusive você ter a hegemonia burguesa não é apenas a questão econômica, e sim cultural, também cultural, né? Você aborda a questão da cultura, porque querendo ou não você tem a hegemonia burguesa. Hoje é óbvio, até para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, para a gente, mas muita gente, 18, mas para muita gente não é. E Gramsci eu creio e quem me conhece sabe minha posição sobre Stalin. Eu sou que eu poderia ser considerado neo-stalinista, mas sim, o Gramsci foi desprezado tanto pela União Soviética, tanto quanto pelo próprio Partido Comunista Italiano, que simplesmente ignorou a tese dele. Gramsci ele foi encarcerado na Itália com os fatos, né? O governo já com a ascensão dos fatos ao poder, foi esquecido por Stalin. Não estou falando que ele foi morto por Stalin, não foi morto pelo partido, não, os caras não envenenaram ele. Ele foi esquecido, né? Ele foi esquecido. Foi deixado lá, foi esquecido e acabou morto na prisão. Mas a grande questão é que
o impacto de Gramsci, acho que depois, eu acho que pós Segunda Guerra Mundial, assim, acho que ele mudou a questão como o marxismo, acho que como que a esquerda interpreta a questão cultural. Que sempre foi deixado de lado, né? Acho que a gente vivia, hoje que eu chamo a galera old school, fala assim, tudo se resolve no plano econômico. A galera acha que racismo vai acabar no plano econômico, acho que a questão cultural vai no plano econômico, só que vai além. E você vai ter essa construção da ideia do marxismo cultural a partir das ideias mal lidas de Gramsci e também da escola de Frankfurt, que a gente pode até abordar mais adiante, como o Fábio pode até falar depois sobre a escola de Frankfurt. Pode falar de como se deu a construção disso, o que é marxismo cultural, disso que é aquele negócio de piroca, mamadeira de piroca, né? Que a galera fica falando hoje, com um cara que está lá no século XX, que tem nada a ver com isso. Pegando Gramsci especificamente, né, porque quando se fala em marxismo cultural, que convenhamos, não existe, é uma apropriação da direita, né, o Gramsci é o principal autor que vai, digamos assim, estabelecer bases filosóficas e teóricas para... Às vezes até prática, né? Tipo assim, às vezes é até prática, ele fala sobre questões práticas também, é claro, que, enfim, desenvolve uma certa linha teórica do marxismo que tem a ver com a cultura. Esse é o primeiro aspecto, né? E aí, claro, a reaçada não lê Gramsci, então eles pegam um aspecto e transformam na coisa que, né, é uma teoria tirada do cu, aproveitando, né? Mas, entre as coisas que o Gramsci fala, ele tem vários conceitos, e um desses conceitos, o principal deles é o conceito de hegemonia, e também o conceito de Estado ampliado, sociedade civil e sociedade política. Então, quando ele fala sobre sociedade civil e sociedade política, ele faz uma pequena diferença e depois ele liga as duas coisas com a ideia do Estado ampliado. O Estado ampliado é basicamente tudo aquilo que se perpassa pelas estruturas do próprio Estado, né, e advindas da sociedade política também, que são reproduzidas no âmbito da superestrutura, né. O que ele vê, inclusive, e aí a gente entra, não vai conseguir entrar em todos os detalhes, mas enfim, ele vê um pouco diferente a estrutura e a superestrutura de Marx, né, do ponto de vista dele. E uma dessas questões é justamente o Estado ampliado, que com isso você produz e reproduz uma ideia específica, que é a hegemonia, né, do conceito de hegemonia, que ele traz principalmente nos Cadernos de Cáceres, né? Quando ele estava preso. E a hegemonia, na verdade, é só um conceito em que diz respeito a como se produz e se reproduz, não só onde, mas também como se produz e reproduz a ideologia burguesa. Né? Então é o clássico pobre de direita também, além das estruturas oficiais de opressão do Estado, né? E essas coisas desse sentido. Eu só fazer um adendo, acho que a galera, inclusive da própria esquerda, deveria ler um pouco mais Gramsci. Sim, com certeza. Acho que essa questão até para entender o fenômeno, a galera não consegue entender o fenômeno do pobre de direita, estou colocando entre aspas, acho que é a falta de leitura teórica do Gramsci. Desculpa. Não, com certeza. Não, é isso mesmo. E aí ele começa a falar sobre questão de, por exemplo, guerra de posição, né, e etc, que aí é onde entra o sentido cultural da coisa, né, que ele achava que você tinha que, de fato, ter alguém que fosse fazer a contra-hegemonia, que é outro conceito que ele traz, né, que é explicado na própria palavra, digamos assim, né. Então ele achava que você tinha que ter, por exemplo, intelectuais, né, é aquela questão da vanguarda revista, né, intelectuais, o pessoal da área artística também, etc, fazendo toda essa contra-hegemonia, que é o que ele chama da guerra de posições, né, que é você ter esses artistas fazendo uma contrapartida mesmo em relação àquilo que a gente já conhece sobre o capitalismo de forma geral, né, e principalmente na parte cultural. E é aí que entra essa apropriação do conceito do marxismo cultural. Exatamente. Porque a galera fala, o livro de história, o livro de geografia, o livro de sociologia é comunista. Né? Esse é apropriado dessa questão da contra-hegemonia, porque tem que ser um espaço a ser disputado também. Quando a galera fala, porque não, o livro didático, as políticas públicas, elas todas têm que ser disputadas. E a galera só se apegou, não, porque o livro é comunista, porque o livro o artista é comunista, o artista vai contra a ideia da família, o artista vai... Sendo que existe essa disputa.
Uhum. E você tem que disputar esse mais espaço. Eles chegam lá, tem que colocar o livro. Não tô falando que o livro... E o que acontece? Vou dar só um exemplo dos livros. Os livros não são comunistas. Não São. Quem dera se ainda fosse. Mas não são. Não são, né? Enquanto a direita sempre utilizou livros que eram claramente de direita mesmo, né? Por exemplo, a ideia... É porque antes do nazismo você não tinha uma perseguição, por exemplo, de judeus, né? Em relação a judeus. E as escolas faziam questões, por exemplo, para crianças falando claramente que judeus eram ladrões, né? Que judeus tinham que morrer, né? Esse tipo de coisa mesmo, assim, muito claras. Coisas que, por exemplo, os livros hoje, eles não pegam para falar sobre comunismo. Ah, porque comunismo é bom, comunismo é ruim. Ruim, falam. Né? Quando você tem um governo mais à direita, ainda que não seja totalmente à direita e etc. Eu lembro que no meu livro de história, inclusive, existiam algumas coisas falando mal, de forma geral, né, sobre a União Soviética e também sobre os anarquistas na época. Né? Era pouca coisa sobre teoria de ambos os lados, convenhamos. E aí falava mal também do nazismo, etc. Mas nunca falava mal, por exemplo, de ideias liberais, mesmo que não se falassem abertamente que eram liberais. Por quê? Porque é exatamente o que a gente vive, né? Então é a reprodução daquilo que a gente vive porque tem alguém que tem esse interesse por trás. É só para exemplificar, por exemplo, você falando da questão do nazismo, a crítica que tem sobre falar a União Soviética não deu certo, papapá, o governo de Stalin matou 1 bilhão de pessoas, mas quando você vai... Teoria tirada do cu, inclusive. Teoria tirada do cu, né? Mas vai estudar, por exemplo, o processo de independência da África, século XX, a partir pós-Segunda Guerra Mundial, né? Começam os países africanos a serem independentes. Você não vincula isso ao capital, não vincula isso ao liberalismo, não vincula isso ao imperialismo. Você não tem vinculação nenhuma, né? Exatamente. Nenhuma vinculação, é como se fosse... beleza, e só coloca assim, os países têm direito a ser independentes, que são nações, foram exploradas, ponto. A crítica tem sobre isso? Não tem. Desde que o sistema seja liberal também, né? Desde que sempre seja liberal, porque se você for adotar, eles vão falar, porque teve alguns países que teve desvios, Angola, por exemplo, passou por um processo revolucionário, Moçambique também passou por um processo revolucionário, vários países africanos, isso inclusive é ocultado, né? Você parar para pensar que países africanos passaram por revoluções socialistas. Você teve vários países africanos, inclusive com Cuba mandando tropas para... Sim. Você tem a comunidade cubana, Che Guevara lutou, inclusive, na África, né? Na África, que né? A outra teoria tirada do cu é que o cara era racista, né? Che Guevara é racista. O que ele foi fazer na porra da África para ajudar os exércitos de libertações africanos, negros? Não faz o menor sentido. Turismo, teoria tirada do cu, turismo, cara. Se vacilar, tem alguém... Se vacilar, tem alguém falando que ele foi com o dinheiro do Estado, com os impostos dos cubanos. Eu não duvido nada disso. Ai, cara. E você vê essa questão. Porque você tem a construção marxismo cultural, eles só se apegam a essa questão. Os comunistas estão nos postos de poder. Os comunistas produzem um livro didático. Os comunistas produzem a cultura. Os artistas, todos são comunistas. Né? E como isso vai além. E eu acho que o Fábio vai adentrar um pouco mais adiante da questão que começa, cara, é tipo uma bola de neve conspiratória. Os caras começam a criar. Claro que você tem toda uma produção. Eles não leem. Eu acho que quem produz essa teoria do marxismo cultural, acho que eu posso estar enganado, mas leu Gramsci. Leu Gramsci e se apropriou da forma daquilo que queria se apropriar. Leu errado Gramsci. Aqueles think tank, né? Aqueles centros de pensamento, né? Essa galera que elabora, que a gente... Pegou uma ideia geral, colocou o cu na cabeça e... Cagou. A cabeça no cu. Cagou. Cagou. E quando tirou a cabeça do cu, achou que era isso. Que era essa questão assim do... os marxistas, eles estão em todos os lugares e pode ser inclusive empresários. Eles acham que pode ser empresários. Um empresário de esquerda, um empresário comunista, isso não existe pra começar. A gente vai falar mais adiante, o Bolsonaro é de esquerda. Tem uma galera assim, tem uma galera que acha que já é outra teoria tirada do cu, que é socialismo, na verdade é um debate reducionista, né?
que o socialismo à esquerda é mais Estado e ponto. Então qualquer coisa que seja mais Estado à esquerda. Então isso pra mim deixa muito claro, primeiro, a ignorância da galera que discute isso, a burrice mesmo, e a incapacidade da direita de discutir por fontes claras, materiais, objetivas, seguras, o que é a esquerda e o que é a direita, mas que em contrapartida, principalmente por conta da internet, eu acho, os algoritmos, etc., ganhou muita força no Brasil, que, por outro lado, estruturalmente falando, também naquele ranking de ignorância política, é um dos primeiros, né, ou dos últimos, depende da referência, né? E também em relação à educação formal, a gente está cada vez mais fudido. A gente vem caindo em todos os rankings, inclusive no PISA, recentemente a gente ficou em penúltimo, né? Então, assim, convenhamos, eu acho que é por isso que se alastra muito fácil esse tipo de discussão, de ideia, né? E, enfim, outros fatores, principalmente religião. A religião sempre foi um dos pilares do fascismo, do autoritarismo, enfim, da direita de forma geral, e que não só reproduz com facilidade esse tipo de coisa, como a produz. Né? Aí já entra a hegemonia cultural a hegemonia cultural da direita. Né? É isso que eu queria falar. Eu ia falar isso mais pra frente, inclusive, que se existe algum tipo de empreitada na cultura, sempre foi da direita. E é um processo histórico que é, entre aspas, né, natural, que você vê desde a concepção da propriedade privada, das religiões, desenvolvimento dessas duas coisas juntas, né, e mais a apropriação do capitalismo disso tudo, né, com a Revolução Industrial, enfim. Então isso é meio que, entre aspas, natural, mas que sempre houve essa produção e reprodução de anos e anos dentro da esfera cultural, né, enfim, das ideias, de forma geral, da direita, assim, independente de ser direita fundamentalista ou uma direita proprietarianista, que é o que a gente vê mais hoje, ou direita das liberal, duas... né? Você tem vários, a direita subdivide, né? É igual a esquerda, Tá, ela se subdivide. O que a gente está vendo hoje é mais ou menos um fundamentalista, uma teocracia fundamentalista misturada com um proprietarianismo, assim, né? Só para exemplificar o que o Fábio falou. Basta ver aquela reunião que você teve lá no Palácio do Planalto com um artista do sertanejo. Aquilo é a exemplificação disso, né? O Dedé Santana nem sabia o que estava fazendo lá. Fazendo atrapalhadas. Olha que piadinha legal. Isso. Ele falou que foi representar o circo, acho que né? Ele falou o circo? Ele falou que ia representar o segmento do circo e tal. Nossa, mas que bosta, hein, bosta, né? Nem o Didi, que é pior que ele, tava lá, cara. Exatamente, né, velho? Moribundo. Cara, e isso mostra. Porque além da questão de você ter um segmento artístico próximo ao governo, ele reproduz os valores do governo. Porque, bicho, não é a coisas que já faziam naturalmente, antes do governo tá lá, né? Já fazia naturalmente. Mas o governo também pega e se apropria disso, e ele se apropria e aproveita desse espaço para amplificar. Inclusive, o Bolsonaro tava no jogo hoje do Flamengo, e ele nem é flamenguista, mas ele sabe que o Flamengo é o maior time do Brasil hoje, e os dirigentes também são facho, que nem ele. E não se preocupe, 18 ouvintes, ele vai estar com a blusa do seu time. Exatamente. Então é o capital triste, social, né? Produzido pelo Flamengo por um cara que não tem absolutamente nada a ver com o Flamengo. Independente de qual seja, pode ser pouquinho de Piracicaba, todo respeito aos torcedores, mas um dia ele vai estar lá. Se estourar ou tiver alguma coisa do tipo. Uhum. Mas outra da questão do sertanejo, essa questão cultural, é que esse tipo, não é só a questão deles estarem lá. O que a música transmite. Aonde eles querem chegar e quem são as pessoas por trás, né, que consomem aquilo principalmente, né? Porque vai entrar valores e ideias que essa classe, a classe burguesa, a classe capitalista, que os governantes, que é tudo, são divididos, mas todos têm o mesmo interesse. Esse tipo de música vai apoiar esse tipo, vai apoiar essa ideia. Daí inclusive de forma capital, né? E aí você pensa, por exemplo, não necessariamente pessoas vinculadas diretamente a esse segmento da cultura que é o sertanejo, eles também, né? Mas, por exemplo, você vai pegar o Neymar e o amigo dele lá, o surfista, o Gabriel Medina. Ambos apoiaram com capital
dinheiro mesmo, sabe, a, a eleição do Bolsonaro. E essa galera que tava lá, talvez não tenha alguém que não, né? Porque depois que isso aconteceu e saiu, por que teve essa reunião com Da o meia sertanejo, entrada. da meia entrada. Pegou muito mal. Teve pegou... uma galera que falou, olha, não Ó, tem nada a ver com isso. Eu não nem sei sabia o quê. porque ele estava lá. É, nem sabia porque estava lá. E eu acredito que boa parte realmente não sabia que estava lá. Mas assim, de qualquer forma, essa galera, por mais que não seja uma parada puramente cultural, vamos dizer assim, eles também apoiam, eles podem apoiar o Bolsonaro com capital, mesmo que seja, entre aspas, anônimo, de forma anônima, assim, sabe? Então, assim, e por que eles estão interessados em diversas coisas, inclusive com o fim da meia entrada, por exemplo? Eles querem ganhar ainda mais, e os caras são... Cara, eu não sei se você viu um desses sertanejos aí, que eu não sei o nome de nenhum, não, mas é um dos mais ridículos que tem aí. Ele tirou uma foto lá e parecia tipo a casa dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? Ou Uma loja da Van. A Não loja sei se é da Gustavo Van, Lima, é um desses, sim. É, um desses playboy qualquer aí. E é o cara que defende porque ele acha que ele ganha pouco. Tipo assim, vai se fuder, entendeu? Sim, e teve até um quadro do. Cara, pra lembrar o nome, acho que foi da Globo. Ah, Que eles têm um jornalzinho terça-feira. Eu esqueci o nome do programa, mas é muito interessante. Eles pegam e fazem notícias durante a semana de forma de comédia. Aí eles aquele colocaram. do Adnet? Não é do Adnet, não. Putz, eu não sei qual nome. Tá, continua, vai. Depois. E eles fizeram um quadro que era justamente isso. Uma dessas, eles pegaram essas gêmeas que são cantoras, que tem vários cantores sertanejos que são gêmeos, colocaram pra cantar. Mara... Você acha que é Mara e... Marazaniana, sei Aí lá. pegaram duas, né? Pegaram duas louras e colocaram lá pra cantar. Aí a música era mais ou menos assim. Eu quero o fim da minha entrada porque eu não consigo mais viajar com meu jatinho particular, sacou? É isso. E é isso mesmo, cara. Mesmo. Tipo assim, música. Eles fizeram um quadro zoando essa questão da meia entrada, mas é isso, velho. É. Inclusive, quando surgiu essa questão, a gente teve aquele desenho lá do cartunista. Putz, eu não lembro o nome, mas eu vou pegar daqui a pouco pra gente não ter tanta informação faltando. Mas era essas duas, eu acho, não sei, eram duas cantoras de sertanejo, eu acho que eram essas duas. E o desenho, tipo assim, elas estavam com uma faixa com a suástica no braço. Ah, sim. E elas ficaram putas da vida. Né? Então, tipo assim, esse é o tipo de coisa que quando você lê o texto você entende a crítica, você consegue ver no desenho que não necessariamente está falando dela, mas é uma crítica a ela sobre essa questão principalmente da propriedade, tá apoiando um governo facho como esse, etc, etc, questão do dinheiro, né? E que a reaçada vai ver isso como um marxismo cultural. Que, né? Como assim? A Folha de São Paulo, o Estadão, não lembro qual dos dois que foi. Comunista. É comunista, porque olha só o desenho que eles estão botando, que eles são contra essa galera que é empreendedora, que com muito suor, e não tem suor nenhum. Gera empregos. Gera empregos e coisas do tipo, e eles estão fazendo esse tipo de coisa. E... Detalhe, quem rodou foi o jornalista, né? Na verdade eu não sei o que aconteceu depois. Eu acho o jornalista. O jornalista se fudeu. Se fudeu. Então tá convidado pra vir pro programa. A Folha retirou a notícia do ar, né? Depois da merda que a mulher ia... Eu lembro que retiraram o desenho, a notícia ainda tava lá, mas continua. Aí a cantora vai processar o cara. Nossa, velho. Sem comentário, né? Falou que a assessoria ia procurar o desenhista ambos, né? Ambos, né? E porque pegou muito mal, enfim, né? E é isso, cara. E a galera fala, não, porque tem comunistas no programa. Não é. Não é o... É o Anderson França, é o colunista, né? Anderson França. É o Anderson França mas eu queria lembrar quem foi que fez o desenho. Achei o nome do programa, Fora de Hora. Passa terça-feira à noite. Fora de Hora. Assistam, galera. É da Globo, que diz que é comunista. Ele até usar um tema aqui depois, né? Uhum. Que é comunista ou não. Mas é bem interessante foi esse quadro zoando essas cantoras gêmeas. Tanto que eles falaram um nome qualquer, que nem era o nome das cantoras, mas... Quem sabe pegou, né? Quem sabe pegou Sim, a referência. A deixar a referência no ar, né? Tá, mas enfim, vou agora passando pro próximo assunto, então, Felipe. Parasita é um filme muito bom, é um filme sul-coreano, e muita gente com as teorias do cu falava que era norte-coreano, né? Só pra constar.
que é de uma ditadura, é por isso que eles estão falando mal, não sei o quê. E, enfim. E que no fundo, não, eu acho que não era exatamente a intenção do... Quer dizer, eu achava que não era a intenção dos diretores roteiristas, mas o diretor, ele falou sobre isso, né? Sobre a questão da desigualdade e na Coreia do Sul, que de fato o filme é meio que uma ode, né, ao neoliberalismo. E mostra, porque, como sempre, né, você vai ter aqui os liberais colocam como exemplo, eles colocam, olha lá, olha a Coreia do Sul, país que estava 50 exatamente, põe em xeque, né? Põe em voga, né? Coloca lá, o país 50 anos, o país foi todo bombardeado nas guerras da Coreia, no início da década de 50, e olha só como estão hoje, como se não tivesse pobreza, como se o próprio capitalismo não gerasse pobreza, né? E pra mim... Como se fosse a solução, como fosse a solução, e o filme mostra justamente o contrário. Né? Que não basta toda a riqueza que é gerada pela Coreia não significa que você não tenha desigualdade, porque mostra que no capital não tem isso. Para alguém tá ganhando, para uma família tá ganhando milhões, bilhões, no caso do filme são poucos milhões, mas na realidade para bilhões tem centenas de milhares de fudidos, cara. Uma galera que tem que vender o almoço pra jantar. Ou ao contrário, não sei como é que é, se você sabe como é que é. Mas assim, o capitalismo gera pobreza. Não existe um sistema excludente. O máximo que você pode fazer é amenizar. O máximo que os países nórdicos adotaram é a questão de amenizar problemas. E o filme mostra isso de forma exatamente. assim. E é bonito. E é um filme bonito. É poético. É um filme que vale a pena. Ele é engraçado no começo, principalmente no começo, né? Mas assim... Agora, um spoiler, né? Então, pra você que não viu, se quiser pular aí, mas enfim, se você quiser deixar de ouvir o resto do programa, mas falando uma parte específica, né? Que o fato deles primeiro morarem, ou a primeira família morar de fato ali no porão da casa, e depois a outra família também se utilizar do porão da casa, mas principalmente a primeira, é uma alegoria ao que já acontece lá naqueles espaços pequenos, né, que eles vivem, que a galera mais pobre se concentra em apartamentos assim de menos de 10 metros quadrados às vezes. Que esses 10 metros eles são utilizados de outras formas, assim, por exemplo, o teto abaixa, né, e tipo, como se fosse a cozinha e tal. Não é uma pessoa, são famílias vivendo nesse... São famílias vivendo em pedaços mínimos, assim, né? E caríssimo. Não acho que o cubículo, também esse é o modelo de Hong Kong, né? Não acho que os cubículos, eles estão morando lá porque eles pagam muito barato. Não, eles caro, é caro manter a questão da moradia. E, galera, eu falo de verdade, recomendo. A galera fala, o filme... as pessoas acharam que não ia ganhar o Oscar porque era um filme sul-coreano e estadunidense no geral, e europeus também, eles não gostam de legendas, e foi o primeiro filme estrangeiro que ganhou, inclusive, né? Mas é um filme porque retrata de fato a ideia de desigualdade social. Aquela cena do táxi, né, da moça reclamando da chuva, acho que foi basilar, né? Nossa, foi ótimo, né? E aí entra outra parte, né? Que não só a alegoria do porão, mas também mostra diretamente que eles viviam numa casa que era embaixo, né, do térreo, e que tinha tipo como se fosse uma janelinha pequena, assim, né? Que dava direto pra rua. Então sempre via um cara que mijava na casa deles, né? Aí essa água aí, por exemplo, alagou a casa deles, eles perderam tudo, né? Então assim, um é uma alegoria e o outro já é muito mais real, assim, direto, sobre a situação de forma geral no neoliberalismo, né? E também da Coreia do Sul em especial, né? Especificamente da Coreia do Sul, nesse caso. E aí a questão da visibilidade, né? A classe social subjugada é como se não existisse. Por isso que eu volto até a questão da cena do táxi. Tá submersa, né? É submersa. E a cena do táxi me mostra bem isso. Ontem, é mais ou menos assim, ontem foi choveu, que bom, né, que choveu o cara lá dirigindo, né? Moça, porra, a casa ficou inundada, sacou? A casa do cara lá ficou inundada. Como assim foi bom ter chovido, né? Aí o que acontece? Aproveitando já que a gente já tá nos spoilers, que ele tá debaixo da mesa lá com a família, escondida dos donos da casa, e aí o cara fala que ele tá fedendo. E ele fica puto. É lógico que ele fica puto, né, com isso.
E aí, tipo assim, se isso fosse uma vida real, assim, e ele matasse os donos da casa, e ia ficar parecendo assim, pra reaçada que vê sempre a parte superficial, que foi por causa disso. Ia ser considerado um motivo fútil. Quando na verdade tem toda essa questão estrutural por trás, inclusive outras coisas que aconteceram durante o filme, né, em relação aos chefes da casa com a galera que trabalha lá também. Apesar de que é muito mais naturalizado, né, Felipe? Os caras não são, tipo assim, diretamente escrotos com a família, alguma coisa assim, durante sim. o filme, né? É a Mas ideia mais de visibilidade mesmo. tipo, a percepção de um que vive privilegiado com a percepção de outro que tem que lutar pra sobreviver, né? E o quanto que isso não é visto por essas classes, né? É naturalizado. Ah, não, porque eu sou rico, porque eu mereço e os outros não merecem, é só questão de trabalho, né? E, enfim, outras coisas que nem você falou, é questão de que não é visível pra essa galera. E volta a questão, eu vou só repetindo, é que feito na Coreia do Sul. Um modelo, dizem que é um modelo de excelência, um modelo ideal de desenvolvimento, onde o capitalismo deu certo. Acho que isso foi até um ingrediente a mais. Talvez se fosse ou vir de uma nação subdesenvolvida, tipo assim, fosse feito não desprezando o sistema nacional, não é isso. A questão de vinda de um país periférico do globo, acho que não teria o mesmo impacto. Também acho. Por serem países pobres, então já é construída a ideia de que o rico é escroto e o pobre é fudido e você não vê. Mas isso em países pobres é como se essa luta de classe não existisse, pelo menos a ideia não existisse nos países centrais. E ela existe. Aí pega e vem um filme sul-coreano mostrando isso. Não, o nosso modelo social é falido. Não é? Tipo, acho que impacta mais se fosse uma produção africana ou latino-americana. Além disso, inclusive, desculpa, Felipe. Claro. Além disso, tem que entender também que não só esse fator, que eu acho que é um fator importante, mas que a Coreia do Sul vem investindo há muito tempo na sua produção de filmes em geral. E a gente tá vendo chegar aqui no Brasil, por exemplo, né, vários filmes coreanos. Teve aquele lá do Espíritos, né, que também fez muito sucesso na época. E que, aliás, o final é muito bom. Eu curti, eu fiquei com um certo calafrio no final, e olha que eu sou ateu, inclusive. É o que chamam de soft power, né? Os sul-coreanos fazem muito bem, que é a ideia de você fazer a diplomacia também através da cultura. O Brasil fez durante um tempo bem, mas agora é desastroso. Mas eles fazem isso. Inclusive aqui em Brasília você tem competições feitas pela embaixada. Eles dão um ônibus e tal, vão nas escolas, levam os moleques lá pra embaixada para participar de competição de K-pop, de dança, dessas paradas. Eu acompanho o perfil da embaixada, eles viajam fazendo essas competições pelo Brasil inteiro, e é uma forma de você vender, é uma forma mais que o capital encontrou de ser mais amigável, né? Eles vendem a cultura. O Brasil foi desastroso, porque o Brasil fazia isso na década de 80 com mulher pelada, como um destino sexual, né? Turismo sexual, né? E inclusive a Xuxa, né? A Rainha dos Baixinhos, tem um vídeo no carnaval que ela tá praticamente sem nada, assim, né? Era bizarro, até a propaganda institucional da Embratur. Eu vi uma que era tipo assim, uma mulata, um negro, de costas, né? Com fio dental, sacou? Um cartaz. O cartaz que era preso nas embaixadas, em locais de venda de pacotes turísticos para o Brasil, né? Época, né? Enquanto a Coreia isso mudou, agora foi pro desastre, a gente não tem nada. Não temos nem o que vender, né? Culturalmente falando, nós não temos aí, porque a ideia é que a bossa nova é comunista, a ideia é que o samba é comunista. Aproveitando então o tema, para chegar no tema mais legal do episódio de hoje, as teorias tiradas do cu, entre uma delas é que Hollywood é de esquerda. Essa é muito tirada do cu, muito tirada do cu. É lógico que não. Hoje você percebe um avanço da pauta cultural, que ela é uma defesa de forma geral, principalmente da percepção da política pública em si, que diz respeito à esquerda, mas que ela é apropriada pelo próprio capitalismo, pela própria direita, né? Como se fossem cotas mesmo, né? Das chamadas minorias. Então você tem, por exemplo, um filme que é muito bosta em todos os sentidos, que, por exemplo, da Mulher Maravilha, assim, mas tinha uma mulher, a mulher protagonista, então é foda, e a reaçada vê como se fosse uma coisa de esquerda.
Entende? Sendo que a própria atriz era sionista, A né? própria atriz é sionista. A Gal Gadot, ela Cara, foi do cara, exército israelense, cara, e ela que já falou absurdo, abertamente que velho. defende o exército israelense e que acha que a Palestina não deveria existir. Então, assim, que porra é essa? De esquerda é essa, entendeu? É o Jean Willis que vai lá pra fazer relações diplomáticas com o Estado israelense, vai se fuder, Sim, entendeu? sim. Enfim, então essa é uma das primeiras teorias tiradas do cu. E quais outras que Cara. tem, velho? Temos várias aqui. Eu vou começar com uma, beleza? Vai. Qualquer lugar que tem Estado é marxista. Qualquer menção a Estado é comunista, né? Porque existe polícia, é comunista. Não, Porque existe esse é saúde pública, é comunista. É comunista, não, esse é um debate reducionista que apareceu no Brasil tem, sei lá, em torno de 5 a 10 anos, né? E que a gente sempre tava debatendo com as pessoas, assim, era aquela galera que se dizia primeiro que não era nem de esquerda nem de direita, e hoje já é claramente, abertamente de direita, extrema direita e por aí vai. Direita liberal. Começa como direita liberal e às vezes passa, que nem eu tava falando mais cedo, a um tipo de teocracia fundamentalista com defesa do proprietarianismo, assim, que é basicamente o que eu vejo desse governo e, enfim, da maioria das pessoas que apoiam. E a ideia é que mais Estado é esquerda. Acabou. Não, Mais nada é esquerda. é um absurdo. Eu acompanhando esses institutos tirei do cu, dessas coisas, essas conversas. O cara conversando, falando com o outro sobre a questão do Estado, falou, não, porque o antigo Egito era comunista. Porque era uma forma de Estado. Sim, né? nem existia antes, não existia a ideia de teoria socialista, teoria marxista, teoria comunista. Não existia nada. Nada. Mas era por quê? Porque tinha mais Estado. E é o cara que fala isso, que afirma assim com todas as letras. É isso, sabe? Tipo, não tem fonte, não tem pesquisa, não tem porra nenhuma. E você vai discutir com a pessoa dessa? Não tem como você discutir com a pessoa dessa. É isso. O cara vai achar que é isso pra sempre. É que nem aquele do Soros é de esquerda. Né? Por que o Soros é de esquerda? Porque ele quer... Ele tem um projeto agora que ele fala abertamente que ele quer contra o... Enfim, estados autoritários de forma geral, instituir nas escolas ideias liberais. Ele fala isso, ele é liberais. É um ele instituto fala. de pesquisa também, né? É uma universidade de estudo contra estados autoritários, estados liberais, né? Que é a mesma proposta, inclusive, do Lehman aqui, né? Que tem a nossa queridíssima Tabata de Amaral como uma das suas principais alunas, né, representantes hoje em dia. Então, assim, são coisas que são puramente tiradas do cu, não tem nada a ver. Que nem aquela do Olavo de Carvalho, que você falou, do Bill Gates. Que patenteou... o Olavo Carvalho disse que patenteou... Que o Bill Gates patenteou o coronavírus e que isso vai facilitar a chegada do vírus ao Brasil. Claro, né? Que o Bill Gates estava lá, né, não defendendo o Bill Gates de forma nenhuma, mas, cara, de onde? Tira porra da ideia. Eu não entendo. Tipo, e esse foi o Olavo de Carvalho que disse, né? O cara... Que é um dos que mais tira ideia do cu. E ele gosta muito do cu, né? Eu acho que ele vomita pela boca, né, velho? Cara, nossa, não, tem... Vomita pelo cu, sei lá, velho. Aí você pensa que, por exemplo, você tem hoje essa galera reaçada achando que Globo é de esquerda. Sabe? Tipo... A Globo, é lógico que ela identificou, assim como Hollywood, identificou um maior público onde ele consegue abarcar mais capital, mais dinheiro, né? Que é um público, digamos assim, mais próximo de algumas ideias da esquerda, mas que não são de esquerda. São liberais, né? A esquerda pós-moderna, a esquerda pequena burguesa, etc, né? É a ideia do lucro, né? Eles conseguiram... Eles sabem... E a sociedade muda. A sociedade de 20 anos atrás não é a mesma de hoje, que não é a mesma de 100 anos atrás. Exato. Então eles conseguirem chegar com o quê? Pô, tem que pôr o negro na TV. Tem que pôr o negro apresentando o jornal. Mas não é porque... vamos incluir... Não, a ideia é puramente porque a sociedade começou a cobrar isso. Então eles vão lá e colocam-se como uma ideia de progresso. Caraca, nós somos. Aí coloca, nós vamos igual eu lembro, teve o jornalista, foi o primeiro homossexual a apresentar o Jornal Nacional, sacou? Que eles pegavam assim, no sábado, eles colocavam 2 jornalistas de estados diferentes para apresentar.
Então fizeram isso com os 27 estados, o Jornal Nacional do Sábado. Colocaram lá o jornalista. Não, aí com uma pauta progressista. O jornalista da Globo foi o primeiro a apresentar o Jornal Nacional. O jornalista homossexual, o primeiro a apresentar. Primeira âncora negra. Primeiro âncora né? negra, e começa isso porque sabe. Não dá. E o capital se apropria. Ele se adapta, ele é um camaleão. E eu acho que o que deixa mais claro ainda, por exemplo, eu não tô acompanhando, mas enfim, sempre aparece alguma coisa, é essa edição do Big Brother. Que ele claramente procura pessoas playboys, pessoas que são dentro do padrão estético convencional, né? E que eles sabem também que de um certo ponto de vista, não necessariamente ideológico de forma geral, vai dar problema dentro daquela casa lá. Uhum. Que é o cara, por exemplo, que agora tá achando que ele sofre racismo porque ele é loiro e branco. Isso assim, cara, quase toda edição da polícia, sacou? Quase toda edição. E são coisas que são, obviamente... Os bichos sabem, cara. Eu fui ver, por velho. exemplo, essa questão aí do cara que pegou nos peitos da menina dentro da casa lá. Ele não é que ele agarra assim diretamente, ele passa tipo o dedão assim do lado do peito dela, fazendo um movimento circular assim, claramente tirando uma casquinha da menina, sabe? Isso de fato é assédio, só que aí as pessoas ficam tentando relativizar porque não é um estupro de fato. Tipo assim, não teve uma conjunção carnal, né? Aí aí você pode, é como se fosse passar a mão na rua, sei lá, no bloquinho de carnaval, como se isso não fosse assédio, né? Exatamente. Como fosse uma coisa naturalizada. Mas eu acho essa questão do BBB problemática porque, como você falou, pegam pessoas De de propósito que sabem que vão causar confusão. Igual tinha um outro cara lá que tava vendo, o bicho tinha Maria da Penha, sacou? Tipo, então assim... Eles sabem, Eles sabem é que é óbvio o que eles cara, viram esse tipo de coisa. sabe que porque até parece é um canal de televisão, velho. Os bichos, velho, sabem a vida toda, sabe até minha vida, minha, de vocês, dos outros ouvintes. Se quiser, eles sabem. Se quiser. Se quiser, isso aí com sabe, certeza. sabe, que colocam. E aí é interessante porque eles estão vendendo a imagem de que hoje a ideia do protagonismo feminino, sabe? Eles estão vendendo a imagem do BBB protagonismo feminino, porque as mulheres realmente se articularam para tentar retirar essas pessoas que são tipo assim, que estão naquele classificação do heteronormativo, mais né? playboy, Mais ainda. playboy, sacou? Só que os caras hoje já tá vendo que não dá pra fazer tanta merda assim, pelo menos que a merda não seja visível, né? Mas, cara, lixo, velho. É lixo, E é tipo assim, não, elas discutem, acham uma situação ruim, blá 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 blá, e fica com os caras. Véi, não faz o menor sentido isso. Mas sabe por que elas fazem isso? Porque elas não têm uma linha ideológica de fato, por exemplo, estrutural, assim. Não só elas, mas, sei lá, outras questões tipo de raça, enfim. De romper pra mudar. Acha que é tipo... ingenuidade mesmo de achar que no diálogo muda um cara desses, ou é tipo, é isso que a gente tem, então o máximo que a gente pode fazer é apontar e tentar mudar, porque acha, assim como a ideia do capitalismo, que a ética é o problema e não a estrutura. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Porque se você tiver a questão ética, a corrupção morreu dentro do capitalismo. E é a mesma coisa, se você tiver a concepção ética em relação a gênero, o machismo vai acabar. E não é isso. Não é isso. Então, assim, é por isso que elas aderem à questão do consumismo, do luxo e por aí vai, questões mais estruturais. E na hora de ser, tipo assim, digamos assim, mais revolucionária em relação dá um passo adiante, dá né? um passo adiante, Sim. isso mesmo, né? Elas não rompem isso. E é por isso que elas aceitam e acabam ficando com os caras que são lixo, que vão provavelmente submeter elas a relações abusivas também, etc, etc. Exatamente. Vamos fechar com o último tirei do cu? Qual que vai o último? Esse daqui é polêmico. Que o nazismo é de esquerda. Esse Cara, aí... isso aí, porra, esses caras Esse é o primeiro tirei do cu do mundo, assim. A primeira teoria tirada do cu do mundo, eu acho. E é justamente como a gente estava falando outro, né? Da outra teoria, que é o debate reducionista, né? Se é mais Estado, então necessariamente é mais esquerda. Como se você não houvesse, por exemplo, ideologias. Inclusive, o próprio marxismo, né? O ortodoxo, busca o fim do Estado, né? E o anarquismo, por exemplo, já é
a uma concepção de sociedade sem Estado que não parte do pressuposto das mudanças estruturais por uma ditadura do proletariado, né? E que, diga de passagem, ditadura do proletariado, que é outra concepção que eles pegam e enfim, põe no cu e... Imagina com a ditadura militar mesmo, que é né? como se fosse a ditadura militar. Só que a diferença é que ao invés de ser militar é um trabalhador. Exatamente. Ah. Quando Marx escreveu cara. isso, ele quis, na verdade, subverter a ideia de ditadura mesmo. É lógico, seria um Estado autoritário, mas seria um Estado autoritário para as elites, né? Enquanto houvesse, digamos assim, um caminho da transformação, né? De subverter toda a cultura e a base material da sociedade como ela é, dentro do capitalismo, né? E, enfim, para a criação da nova sociedade e o fim do Estado, de fato, né? O que, obviamente, também não foi levado tão a cabo durante, por exemplo, a União Soviética, etc. O socialismo real não foi muito bem aplicado. Mas é curioso que eles falam assim, não, é porque... Por que acho que o nazismo é de esquerda? Primeiro por a presença do Estado, né? Eles acham, não, Estado é esquerda, Estado é comunista. E porque tinha na ideia, no nome, né? O nome também do partido nacional socialista. Mas a ideia era, tipo assim, era da integração da sociedade, a ideia corporativista mesmo da sociedade. É um socialismo com música. Inclusive o próprio já é notório, ele é anti-bolchevique. Os nazistas eram anti-bolchevique, mandavam os comunistas para o campo de concentração. É que o nacional-socialismo, principalmente a palavra socialismo, era uma palavra em disputa na época, né? Então o nome do partido até hoje, né? Hoje a gente hoje também. Acho mais dentro da esquerda, mais dentro da esquerda. A gente disputa o que é o socialismo. Inclusive o nome do partido era National Socialist Deutschland Arbeiterpartei. Eu acho que é isso, é assim que fala mais ou menos. Não tenho certeza. Mas ele tinha as palavras nacionalista, que não era nacional socialista, especificamente na tradução, mas era principalmente nacionalista. Então, era como se fosse um conceito de socialismo para a nação. É diferente. Sim. Enquanto o comunismo, de forma geral, e enfim, o anarquismo também, as ideologias de esquerda já pautavam desde sempre o internacionalismo. Então você vê que a disputa é muito grande nesse sentido e que ele tenta subverter a ideia de socialismo para uma sociedade não igualitária de fato, mas mais igualitária para os alemães. Era essa a ideia que ele tinha no Mein Kampf, inclusive. A ideia corporativista mesmo. Aí sim, a sociedade integrada ao Estado, né? Tipo assim, da sociedade integrada, fazer uma só coisa. Aí chega o absurdo da Embaixada da Alemanha ter que explicar, não, nazismo, cara, sabe? E o chanceler, o Ministério dos Estudos do Brasil fala, não, o nazismo é de esquerda, a embaixada tendo que recusar, sabe? Irmão, enfim, a que ponto chegamos, né? Enfim, isso é muitas teorias tiradas do cu, a grande parte da direita, ou quase todas da direita, e não fazem sentido com a realidade, e isso comprova, eu acho, aquele rankingzinho lá da percepção da realidade, que a gente tá bem fudido, bem lá embaixo mesmo, assim. E, pra fazer um adendo, só pra gente terminar esse episódio, eu acho, inclusive, que a gente poderia botar aí nessa lista de teorias tiradas do cu também os pós-modernos, que tem um monte de teoria, mas que daria, inclusive, um episódio inteiro, né? Um inteiro só, né? Só pra isso. Então, Felipe, o Vai Tomar no Cu de hoje vai ficar aí pra quem? Manda pra essa galera que tira a pesquisa do cu, tira todas as informações teorias do cu, né? Teorias do cu. Vai pro Bolsonaro, né? Claro. Como sempre. Pra reaçada de forma geral. Pra reaçada e, velho... E pra aquela Mara e Maraiana, sei lá, essas sertanejas aí que falaram que vão processar os caras lá, tanto o cartunista quanto o colunista lá, né? A galera do sertanejo e Dedé Santana. Vai se fuder. Pô, e, cara, tem muita gente, velho. E é isso, então, né? E você? Então, beleza. Não, pra mim também, todos esses também. Põe aí na lista o Soros também, põe o Lehman que a gente citou. O Bill Gates. Vai o Bill Gates também. Vai todo mundo. E agradecer então aos nossos 18 inscritos, inclusive, né? E outras pessoas que estão acompanhando por outros meios, tipo o Spotify. Então, enfim, é isso aí, galera. Valeu e vamos esperar aí o próximo episódio aí. A gente espera que seja mais legal ainda do que teorias tiradas do cu. Pós-carnaval. Valeu, Felipe. Valeu. Doutores bem unidos passamos
nesta luta final. Uma terra